Bom, passou o Super Bowl e, sinceramente, quem é que realmente se importa com o placar final no dia seguinte? Ninguém, né? O que fica na memória, o que todo mundo comenta, são aqueles 13 minutos. Exatamente, aqueles 13 minutos do intervalo que, assim, paralisaram o planeta. E a apresentação do Bad Bunny. Nossa, aquilo não foi só um show. De jeito nenhum. Foi um evento cultural. Um terremoto. Um terremoto cultural, perfeito. Uma declaração política tão forte que, olha, as discussões estão fervendo até agora. E a nossa missão aqui é justamente essa: mergulhar nessas camadas de simbolismo para entender como ele usou o maior palco do mundo. O maior palco da cultura pop americana. Isso, para falar de identidade, de resistência e principalmente para fazer uma pergunta fundamental. O que, afinal, significa a palavra América? Do que a imprensa chamou de Golden Week dele, tinha acabado de fazer história no Grammy. Ah, sim. O prêmio principal com o álbum todo em espanhol. Exatamente, o Deberterá Más Fotos. Então, assim, a expectativa já era absurda. Aquele show se tornou uma espécie de teste de estresse cultural para a NFL, para os Estados Unidos inteiros. E tudo isso num clima político super tenso. A gente está falando da administração Trump, toda a polêmica com a agência de imigração, o ICE. Era um verdadeiro caldeirão prestes a transbordar e ele foi lá e botou mais lenha na fogueira. Vamos começar então pelo começo, pelo impacto visual, que foi imediato. Quem estava assistindo viu o gramado do Levi Stadium simplesmente sumir. Desapareceu. No lugar, surgiu um pedaço de Porto Rico. A cenografia era outra coisa. A gente viu uma estética de plantação de cana-de-açúcar, palmeiras para todo lado, e bem no centro, um elemento que, para mim, roubou a cena: La Caceta. La Cacita é fascinante, porque ela é muito, mas muito mais que um cenário bonito, sabe? Aquela réplica de uma casa típica porto-riquenha foi uma rejeição total daquela imagem do superstar isolado, intocável. Sozinho no palco gigante. Exato, foi uma celebração da comunidade. Ele não estava sozinho lá. Tinha o Pedro Pascal, a Cardi B, a Karol G, todo mundo ali como se fosse uma festa de quintal. Parecia uma festa em casa. Totalmente. A mensagem era muito clara. O sucesso latino é uma vitória coletiva. E mais, La Cacita representa as origens do reggaeton, que nasceu ali nessas comunidades da classe trabalhadora. É como se ele estivesse dizendo: eu cheguei aqui por causa de onde eu vim, não apesar disso. Isso é muito poderoso, porque vai na contramão daquela narrativa clássica do sonho americano, que muitas vezes é sobre apagar suas origens para se integrar, né? Exatamente. E ele reforçou isso com outros detalhes, talvez mais sutis para quem não é da cultura. O chapéu paviquela que ele usou, por exemplo. O chapéu dos jíbaros. Isso, dos agricultores rurais de Porto Rico. Usar aquilo no Super Bowl é um ato de resgate, é dar dignidade para a classe trabalhadora, para o imigrante. E teve outro símbolo incrível, a aparição do sapo concho. Sapo. Eu vi aquilo e pensei, tem alguma coisa aí. Parece um detalhe tão específico. Mas é genial. O sapo concho é uma espécie nativa de lá, ameaçada de extinção. Ele virou um ícone da luta pela preservação em Porto Rico. Colocar ele no palco, mesmo que virtualmente, é uma metáfora poderosa. Sobre a necessidade de proteger a ilha, então. De proteger tudo. A fauna, a cultura, o território, a memória. Tudo que também está sob ameaça constante. Cada detalhe visual contava um pedaço dessa história. Então, quando a gente junta tudo, a casa, o chapéu, o sapo, ele não estava só num palco, ele estava construindo um ecossistema inteiro ali. É a definição perfeita. Existe um conceito acadêmico que algumas fontes usam que se encaixa como uma luva aqui. A criação de uma topografia sônico-musical. Topografia sônico-musical, explica isso. Pensa num mapa. Só que em vez de ruas e prédios, ele usou o som, o ritmo, as imagens para desenhar um Porto Rico vivo ali no meio do estádio. Ele não só tocou música porto-riquenha, ele construiu um Porto Rico sensorial para o mundo inteiro ver e sentir. Essa ideia de construir um mapa de Porto Rico no palco é incrível. Mas o mapa que ele desenhou não era só um cartão postal, né? Tinha uma tensão ali, a celebração e o protesto acontecendo ao mesmo tempo. E acho que o momento que isso ficou mais claro foi na performance de El Apagón. Com certeza, El Apagón, o apagão.
Ali a festa virou manifesto de forma explícita. A encenação foi visualmente muito, muito forte. Ele e os dançarinos, eles subiram em postes de luz, se penduraram em cabos de energia. Uma imagem bem impactante. E para quem não sabe, isso é uma referência direta e muito dolorosa à crise de energia em Porto Rico. A ilha sofre com blackouts constantes desde a privatização da rede elétrica. Aquilo no Super Bowl foi um soco no estômago. E tinha a camisa que ele usava com o número 64. Vi muita gente especulando sobre o que significava. Sim, e parece que é um duplo sentido. O mais pessoal é que 64 é o ano de nascimento da mãe dele. Mas a análise que ganhou mais força é que o número é uma alusão aos 6,4 bilhões de dólares em danos do furacão Maria. Nossa. Usar esse número é uma forma silenciosa, mas muito potente, de lembrar o mundo de uma tragédia que ainda não acabou. E o protesto não parou na energia, né? Ele fez uma ponte direta com o discurso do Grammy quando ele pediu Ice Out. Não deixou a peteca cair. A mesma citação do Grammy apareceu no telão do Super Bowl. A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. Ele conectou os dois momentos. E isso nos leva àquela cena com a criança no palco. Isso. Muita gente achou que era um menino específico, um rosto conhecido da luta contra as deportações. A produção esclareceu depois que era uma representação simbólica de todas as crianças afetadas por essas políticas. Mas o gesto... Entregar o troféu do Grammy para ele. Aquilo transcendeu tudo. Foi um gesto de passar o bastão. De dizer que a luta é por eles, pelo futuro deles. E para fechar esse segmento de protesto visual, teve o show de bandeiras. Porque não era só a bandeira oficial de Porto Rico que a gente viu. Não mesmo. Ele fez questão de mostrar as variações que têm um peso político enorme. A gente viu a bandeira com um triângulo azul claro, símbolo do movimento pela independência, e também a bandeira em preto e branco. Que é um símbolo mais recente, né? Sim, de luto e resistência anticolonial. Cada bandeira era um capítulo da história política de Porto Rico sendo contada ali, sem uma única palavra. A festa, a dança, tudo era afirmação política. É impressionante, mas talvez o ato político mais radical de todos tenha sido algo que à primeira vista nem parece um protesto. O fato de que o show foi quase 100% em espanhol. E essa escolha é de uma importância sísmica. É um ato de resistência cultural que bate de frente com a hegemonia do inglês. Lembra quando ele apresentou o Saturday Night Live e brincou que o público tinha tempo para aprender espanhol? Lembro. Ele não estava brincando, então. Ele não estava brincando. A mensagem ali foi definitiva. A cultura latina não precisa mais se diluir, se higienizar para ser consumida. O ônus da tradução foi invertido. O maior palco do mundo se adaptou a ele, não o contrário. Eu li uma análise no The Guardian que descreveu isso de uma forma que achei genial. Disseram que a performance criou um FOMO coletivo, o medo de ficar de fora, sabe? E deu ao público duas opções: crash out, que é reagir com raiva, como os críticos, Ou tap in. ou tap in, que é mergulhar naquilo com curiosidade. É a descrição perfeita. E o exemplo máximo de tap in foi Trevor Noah no Grammy, uma semana antes, cantando as músicas dele, da plateia. Aquilo foi um convite, a performance do Bad Bunny foi um convite. Mesmo sem entender a letra, é difícil não se conectar. O ritmo te pega. Exatamente, o reggaeton, a salsa, a bomba, são ritmos que te movem e essa conexão física primária te mantém perto o suficiente para despertar a curiosidade, sabe? A música vira a porta de entrada para a cultura, para a língua, para a política. É uma estratégia brilhante. E essa estratégia toda nos leva ao grande finale. O momento que amarrou tudo. Depois de construir esse universo, de protestar em espanhol, ele sobe e entoa a frase mais icônica do patriotismo americano que existe. God bless America. Exato. Mas ele subverte o significado dela de um jeito espetacular. Enquanto ele falava essa frase em inglês, a única do show, ele começou a listar, um por um, vários países da América Latina e do Caribe. México, Colômbia, Venezuela, Brasil. Ele listou o continente e, ao mesmo tempo, ele segurava uma bola de futebol americano com a inscrição Together We Are America. Juntos somos a América. Foi uma crítica direta e elegantíssima à doutrina do America First. Uma reafirmação poderosa de que a América é um continente inteiro,
não são um país. E a reação foi um retrato perfeito da divisão do país, imediata e totalmente polarizada. De um lado, o então presidente Donald Trump foi para as redes sociais dizer que foi uma afronta. Reclamando que ninguém entendia uma palavra, o que, ironicamente, só provou o ponto do Bad Bunny. Exatamente. E do outro lado, a comunidade latina e milhões de pessoas celebrando aquilo como uma vitória cultural gigantesca. Chegou ao ponto de grupos conservadores organizarem um show alternativo com Kid Rock. O que só mostra o nervo que ele tocou. Virou uma batalha na guerra cultural. Totalmente. Mas se a gente olha o quadro geral, por mais que pareça arriscado, a decisão da NFL faz todo sentido estratégico. A liga vem tentando há anos conquistar o público latino. Um mercado de trilhões de dólares. Exato, é essencial para o crescimento do esporte. Escolher o Bad Bunny, mesmo sabendo da reação conservadora, foi uma decisão de negócio calculada. Reflete o poder não só cultural, mas econômico da comunidade latina nos Estados Unidos. O dinheiro falou mais alto. Então, depois de analisar tudo isso, a gente chega à pergunta final. O que tudo isso significa? Foi só um show espetacular de 13 minutos? Ou o impacto vai ser mais duradouro? Eu acho que a resposta está no tema central do álbum que levou ele até ali, o Debe Tirar Más Fotos. O disco, na essência, é sobre memória, identidade, pertencimento. Sobre registrar os momentos que importam. Isso. Olhando por essa lente, o show do Super Bowl não foi só uma coletânea de hits. Foi um álbum de fotos narrativo, transmitido ao vivo para o mundo. Ele usou aquele tempo para criar uma memória indelével, um registro da identidade porto-riquenha para milhões de pessoas. Ele literalmente tirou a foto. Ele criou um momento que não pode ser apagado. E isso me faz pensar numa última coisa. As fontes acadêmicas que a gente analisou mencionam um fato fascinante. A música título do álbum, DTMF, se tornou uma espécie de hino viral para pessoas deslocadas em vários cantos do mundo. Ela tem sido usada, por exemplo, em vídeos sobre a situação em Gaza. E isso nos deixa com uma reflexão final, quase uma provocação. Diante disso, será que a topografia de Porto Rico, que ele construiu com tanto cuidado naquele palco, com seus sons, suas cores, suas dores, acabou oferecendo uma linguagem nova e inesperada de solidariedade? Uma linguagem que pode ser usada por outras culturas que também lutam por visibilidade, por identidade. Exatamente. Será que o mapa que ele desenhou de Porto Rico acabou se tornando um mapa que serve para muito mais gente em muito mais lugares do que ele mesmo poderia imaginar?